Um outro detalhe em relação à negociação do Ivan e do Mantuan. Ele explicou que os dois jogadores devem voltar para o Brasil e várias equipes já entraram em contato com o goleiro Ivan, não só o Vasco da Gama. Então o Corinthians deve receber os dois jogadores agora do Zenit da Rússia, e ele falou sobre a negociação desses atletas. Finalizando a negociação, o Ivan deve retornar e o Mantuan permanece até o meio do ano, emprestado ainda ao e Zenit, volta pro Corinthians no meio do ano. Se eles não quiserem fazer a opção de compra, ele retorna no meio do ano. Que a verdade é que 15, 5 milhões ou 10 ou 5 milhões? Do Mantuan, se eu não me engano, era 10 em 80% a opção que está lá. E do Ivan, 5 milhões? Isso. O Ivan não está sendo negociado com o Vasco? Existe interesse de alguns clubes, Veloso, não só o Vasco, conversas ainda em andamento. Acho que é um grande goleiro e hoje o Brasil não tem muitos goleiros. Tudo bem, mas esse... Aí à disposição, vamos dizer, né, para você buscar. Então tem muitos clubes buscando, mas isso depende de finalizar a negociação, que é o que eu falei, está muito próximo de acabar, e ele retorna e a gente vê se vai vender, se ele permanece no Corinthians. Muito bem, tá de volta então, o Ivan tá voltando, o Mantuan também vai voltar. A gente até falou ontem, né, que o Corinthians espera negociar o Mantuan, mas por enquanto nenhuma proposta. São dois jogadores que vão retornar ainda para reforçar o elenco do Corinthians. E mais um detalhe, Felipe Coutinho, a novela Felipe Coutinho. O Duílio diz que a negociação ainda existe, mas é bastante complicada. Vamos acompanhar também esse trecho para o programa Donos da Bola da TV Bandeirantes. Acabaram saindo muitos jogadores para que a gente tivesse mais uma vez abrir espaço na folha para, se tiver oportunidade de trazer um Coutinho, por exemplo. Existe a conversa, existe a vontade, mas é muito longe disso se tornar realidade para a gente não criar expectativa. Ele tem vontade de vir mesmo? Sim, mas ele tem um contrato, né? Ele foi vendido agora, há 6 meses para o Aston Villa. Então é um negócio muito difícil. Mas a gente tem que tentar. O Aston Villa quer emprestar, né? Não, eles querem vender. E o Corinthians quer emprestado. Então, enquanto existe a janela de transferência aberta na Europa, dificilmente a gente vai conseguir qualquer sucesso de empréstimo, porque eles pretendem vender. Caso não vendam, a gente acredita que pode ter uma chance de se conseguir. O jogador não quiser ficar. Isso. Mas é um negócio muito prematuro ainda, vamos dizer, mas distante. vai vir, né? É difícil. E tem essa do Felipe Coutinho também, que ainda o Corinthians não desistiu do Felipe Coutinho. Uma negociação difícil também, porque o Felipe Coutinho recebe hoje cerca de 4 milhões de reais no Aston Villa, e o Aston Villa... Pô, mas aí dá pra pagar, quem ia pagar 14, né? Pô, só 10 milhãozinho a menos. Mas pô. Qual empresa quer ter seu nome vinculado ao Felipe Coutinho? Porque Verdade. todo mundo queria o Cristiano Ronaldo, Verdade. né? Qual que é o retorno de marketing dele, verdade, né? Verdade. E o Felipe Coutinho foi comprado recentemente por cerca de 100 milhões de reais. Quer dizer, o Aston Villa não vai rasgar dinheiro. O Corinthians quer um empréstimo, não pode fazer oferta pro Felipe Coutinho, nem deve fazer oferta pro Felipe Coutinho. Só que é uma negociação complicada, mas que o Corinthians continua, porque o Duílio deixou bem claro que falou, olha, a negociação com o Yuri Alberto foi complicada também, com o Michael foi complicada também, e a gente tentou e a gente conseguiu. Então, quer dizer, o Corinthians não abre mão ainda não, esse assunto não está encerrado. Felipe Coutinho, o Duílio deixou bem claro na entrevista pro Craque Neto, nos Donos da Bola, que não está encerrado o assunto Felipe Coutinho. O Corinthians ainda mantém conversas. Há ainda uma esperança de contar com o jogador. E aí ontem a gente estava falando do sistema defensivo do Corinthians, né? Quem vai ficar? O Corinthians vendeu o Robert Renan, emprestou o Raul Gustavo, e agora e tal. O Duílio deu uma resposta e foi firme na resposta, dizendo que, olha, o Corinthians não precisa de sistema defensivo. Nós temos os nossos zagueiros para a temporada. Então vamos acompanhar o que falou o presidente do Timão. A gente tem hoje o Gil, Balbuena, o Murilo, que está jogando a copinha e depois vem para o profissional, o Bruno Mendes. Não tem o Caetano? E o Caetano, que retornou agora de empréstimo, fez um ótimo campeonato. Isso. Canhoto também, tem 22 anos, se eu não me engano, ainda é novo. Então, por isso, a gente não fez investimentos na defesa, né? Você tem o Bruno Mendes, se eu não me engano, agora com 23 ou 24 anos, o Caetano com 22, o Murilo tem 20. A gente chegando aí agora, terminando essa negociação do Yuri, o Maicon já foi resolvido, a ideia é partir para resolver o Balbuena. Uma coisa... Bom, é isso. Então, quer dizer, o Corinthians, para quem espera o Corinthians no mercado para contratar algum zagueiro, a princípio não, viu, Soler? E é uma zaga, não vou te falar
velha, mais experiente, com o Gil e o Balbuena. E aí, o Bruno Mendes, tá, mas vai apostar nos meninos? Será que o Gil e o Balbuena conseguem jogar todos os jogos? Aí você vai apostar nos meninos, no Murilo, no Caetano. Essa é a aposta do presidente do Corinthians. E é isso. Ele também falou na entrevista sobre o Tite, que o Tite era realmente a primeira opção dele, mas o Tite não queria trabalhar após a Copa. E aí o Fernando Lázaro foi contratado e não tem nem nada. O Tite não vai assumir o Corinthians. O Fernando Lázaro é o técnico, independente do que acontecer. Ele não vai ser substituído pelo Tite. Substituído pelo Tite foi o que deixou claro o presidente Duílio Monteiro Alves. E também falou de alguns jogadores que tem contrato com o Corinthians, mas que não vão ficar. Por exemplo, o Luan. Situação do Luan. Olha, o Luan tá treinando, ele falou. Tá treinando separado. O Corinthians quer encontrar uma equipe pro Luan, mas não é difícil. Porque ele deixou meio que claro, olha, o cara não se esforça. O cara tem mais 2 anos de contrato, tá nem aí, não se esforça, então a gente quer encontrar um outro clube pra ele. Ele foi pro Santos, não deu certo. Agora voltou pro Corinthians e tá difícil encontrar um outro clube, mesmo o Corinthians pagando o salário, né? O salário do Luan é um salário bem alto e não sei. Também não é 14 milhões. Mas... É alto, mas não é 14 milhões. 14 milhões. Mas quando fechar o pacote, vai ficar dar mais de um mês de Cristiano Ronaldo. Vai ficar mais caro que o Daniel Alves ou não, Luan? Acho que vai. Vai, porque o Qual Corinthians foi a pior pagou pra contratação? Luan, Daniel Alves pro Luan. São Paulo ou Luan pro Corinthians? Luan. Luan? Sem dúvidas, porque o Corinthians teve que dar dinheiro pro Grêmio ainda pra tirar ele de lá. São Paulo pelo menos se livrou dele e paga umas prestações aí caras. E o Corinthians paga o salário do cara pro cara não fazer nada. Também acho. Daniel Alves pelo menos não tá mais enchendo o saco no São Paulo. Sim, exatamente. Também acho. Bom, esse é meio que um resumo do que foi a entrevista do Duílio, mas uma entrevista longa. Ele falou sobre estádio, que o Corinthians quer, inclusive, pretende aumentar a capacidade para mais 15 mil torcedores, para atingir aí 60 mil torcedores, que o Corinthians estuda modificar o gramado, ou encontrar uma solução para a Arena do Corinthians receber shows também. O que acontece no estádio do Palmeiras, o Corinthians quer levar para o estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, só que não levou ainda por causa do gramado, que não encontrou uma solução ainda, porque diferente do Allianz Parque, que é a grama sintética, o Corinthians não, a grama natural, enfim. Alguns assuntos abordados pelo presidente Duílio Monteiro Alves em uma entrevista de mais de 1h e meia a entrevista, e estava bem solto, bem leve o presidente do Timão para o craque Neto, o Veloso e também o Souza.